pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, estou aqui para compartilhar com vocês mais aulas de matemática. Então, sempre lembrando que vocês devem acessar a plataforma do Google Class para fazer a atividade que é proposta para o dia de hoje, para a aula de hoje. Também é importante que você registre a sua presença, tá? Então não vamos ficar com falta, eu sempre lembro vocês isso no começo da aula, para que vocês não se esqueçam. Se você não tem acesso à plataforma do Google Class, você pede na sua escola as atividades, entre em contato para que você possa pegar as atividades impressas. Então você não tem desculpa para não estudar. Vamos continuar estudando, nos preparando para os exames de Enem, vestibulares. Se você não quer fazer Enem, não quer fazer vestibular, você vai estar preparado para algum concurso que você queira fazer, ok? Então, na aula passada, nós vimos os poliedros de Platão. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao mesmo conteúdo. Só por isso que a gente vai começar já com um exercício, já vamos começar com uma atividade aí para praticar. Lembra que eu falei que quem não pratica não aprende, né? Então, é uma faculdade de São Paulo. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual é o número de faces desse poliedro? Letra A, 5, letra B, 6, letra C, 7 ou letra D, 8? Bem rapidinho, faz aí em casa e a gente já volta para verificar se você acertou.
Então vamos lá, pessoal, verificar como é que a gente resolve esse exercício. Vamos aplicar a relação de Euler, vamos relembrar? Então, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. O que eu tenho do enunciado? Lembra, a professora sempre fala para vocês, anota primeiro qual é a informação que você já tem do enunciado. Você tem que o número de arestas é o número de vértices mais 6, ou seja, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades, excede é a mais. Então, substituindo na fórmula de Euler, vértices, vértices, faces, faces, arestas, vértices mais 6. E aí, colocando as variáveis para o primeiro membro, eu vou eliminar o número de vértices e vou ficar somente com o número de faces, que é igual a 8. Então, isso quer dizer que esse poliedro tem 8 faces. Alternativa certa, alternativa D. E aí, deu certo? D de dar certo? Deu, né? Então, para a próxima questão, que é uma questão de uma faculdade aqui do Paraná. Sim, porque eu estou no Paraná, né? Vocês podem me assistir do mundo todo aí, mas eu estou aqui no Paraná, bem Formosa. Então, quantas arestas tem um poliedro convexo de faces que são triangulares? Lembra disso, faces triangulares têm 3 lados. Em que o número de vértices é 3/5 do número de faces. Letra A, 60, letra B, 30, letra C, 25, letra D, 20 ou letra E, 15. Então, a pergunta é qual é aí, né? Quantas arestas é que tem esse poliedro? Então, você vai começar fazendo esse exercício, eu vou deixar uma dica super boa para você. Você vai começar anotando os dados que você tem do enunciado, ok? Até daqui a pouquinho.
Então, gente, vamos lá? Lembrando primeiro os dados. O que eu tenho do enunciado? Que o número de vértices é 3/5 o número de faces. Tenho também do enunciado que o número de arestas é 3/6 o número das faces. Da onde eu tiro isso? Lembra que para calcular o número de arestas, nós multiplicamos o número de faces pelo número de lados que essa face tem. Como são todas faces triangulares, esse dado eu tirei do enunciado mesmo. E nós dividimos por 2 porque as arestas são resultado da união de duas faces. Então, dessas duas informações, eu vou substituir aqui na nossa relação de Euler. Veja que eu só tenho aqui, ó, vértices em função de faces, arestas em função de faces. Então, no lugar do vértice 3/5 de faces, mais faces, igual a 3/6 do número de faces, mais 2. Faces para um lado, número para outro, nós vamos calcular, então, essa operação. Eu fiz, tá? Calculando o mínimo múltiplo comum no primeiro membro. Então, calculei o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, depois o 10, né, que está aqui dividindo, eu vou passar para outro membro lá, multiplicando. Então, aqui eu chego que o número de faces é igual a 20. Quer dizer que esse poliedro tem 20 faces. Mas a pergunta não é qual é o número de faces desse poliedro. A pergunta é qual é o número de arestas que esse poliedro tem. Então, nós sabemos que o número de arestas é 3/6 o número das faces. Se você tem 20 faces, 3 vezes 20, 60. Dividido por 2, 30. Então, até aqui eu coloquei para chamar a atenção de vocês que a pergunta é o número de arestas. E é claro que dentre as alternativas nós teríamos aqui o 20, para aquele desavisado que não leu direito o enunciado errar. Então, a alternativa certa é a alternativa B, ok? Então, vamos continuar aí praticando um pouquinho mais, agora com um exercício do Enem. Então, os exercícios do Enem, eles têm os enunciados um pouquinho mais compridos, não pode ter preguiça de ler. Vamos lá. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P. P é o nome do poliedro, tá? Obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Então, você tem um cubo, imagine um dado, um cubo, e aí vão ser feitos cortes nos vértices desse cubo. O cubo tem 8 vértices, não se esqueça. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo. Retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Então, são todas cores diferentes. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Ou seja, quantas faces tem esse troféu? Letra A, 6. Letra B, 8. Letra C, 14. Letra D, 24 ou letra E, 30. Esse exercício é mais um exercício de imaginação. Então, imagine o cubo e depois imagine você cortando as pontinhas do cubo e conta quantas faces ficaram. Vamos lá? Rapidinho a gente já vem para verificar.
Então vamos lá, gente, esse exercício é super tranquilo de fazer. Eu resolvi fazendo uma figura, um desenho. Então o poliedro inicial, que é um cubo, ele já tem 6 faces. Ele já é composto por 6 faces. Então 6 você já vai ter que pintar. O que acontece? Esses tracejados indicam aqui que foi retirada cada uma dessas pontinhas do poliedro. Então, cada vez que eu cortei uma ponta, eu tirei uma piramidezinha. Tirei uma pirâmide de cada uma das pontas. Então, quando eu tiro a pirâmide, fica a base da pirâmide aqui nesse cubo. Só que eu tenho 8 vértices no cubo. Então, quer dizer que eu terei mais 8 faces, uma em cada quina, uma em cada vértice do poliedro. Dessa forma, o número de faces vai ser 6 mais 8, que é 14. Olha, nem precisou usar relação nenhuma de Euler, né? Era muita imaginação mesmo. Vamos continuar com a nossa resposta aqui, né? 14. Eu sempre gosto de deixar para vocês a resposta do exercício. E o próximo exercício também é um exercício proposto pelo Enem. Então, aqueles enunciados que a gente adora, né? Então, uma joia foi lapidada na forma de um poliedro convexo de 32 faces, sendo que 20 dessas são hexaedros e as restantes são pentagonais. Essa joia será um presente para uma senhora que está fazendo aniversário, completando uma idade cujo número é a quantidade de vértices desse poliedro. Então, continuando. Essa senhora está completando quantos anos? Letra A, 90 anos. Letra B, 72 anos. Letra C, 60 anos. Letra D, 56 anos. Ou letra E, 52 anos. Vamos lá? Detalhe, esse poliedro não é um poliedro platônico, né? Ele tem faces que são com formatos diferentes. Então, fique de olho na hora de calcular o número de arestas, ok? Até daqui a pouquinho.
Então, pessoal, vamos lá, anotando primeiro os dados que eu tenho desse problema. O número de faces são 32, isso foi dado no enunciado. Então, agora nós vamos fazer o cálculo do número de arestas. Eu tenho 20 faces que são hexagonais e as demais, que são as 12 que faltam para 32, que são pentagonais. Então, aqui, 20 vezes 6 dividido por 2. Lembra que o número de arestas a gente multiplica o número de lados das faces pelo número de faces e divide por 2, tá? Aí aqui eu calculei o número de arestas das faces hexagonais, o número de arestas das faces pentagonais e nós vamos somar. Então, o número de arestas vai ser igual a 90. Na verdade, aqui 60, 120 dividido por 2 é 60, né? E 60 dividido por 2 é 30. Então, o número de arestas é 30. Se eu tenho o número de faces e tenho o número de arestas, para calcular o número de vértices é super tranquilo, basta usar a relação de Euler. Então, substituindo os valores de número de vértices, o número de faces e o número de arestas na relação de Euler, nós vamos concluir que o número de vértices é igual a 60. Então, a Nossa Senhora aí que vai ganhar essa joia maravilhosa está completando 60 anos, a alternativa certa é a alternativa C. Ok? Então, para encerrar a nossa aulinha de hoje, mais um exercício para vocês treinarem. Então, mais um exercício de vestibular. Nós temos aqui um poliedro convexo que é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. Veja, são 3 formatos distintos das faces. A pergunta: o número de vértices desse poliedro é? Letra A, será que são 6? Letra B, 7. Letra D, letra C, 8. Letra D, 9. E a letra E, 10. Então, uma dessas alternativas vai indicar qual é o número de vértices desse poliedro que tem faces com 3 formatos distintos. Agora você vai calcular o número de arestas, lembre-se, com 3 faces que são diferentes. Vamos lá, agora é com vocês.
Vamos lá então, pessoal, sempre lembrando, se você seguir as orientações, você não vai errar. Tem que praticar e tem que começar anotando os dados do exercício. Então, primeiro eu vou olhar quantas faces tem esse poliedro. Então, são 4 faces triangulares, 2 quadrangulares e 1 hexagonal. Então, 4 mais 2 mais 1, eu tenho um total de 7 faces. Ok, primeiro dado aí que eu já tenho do enunciado. O segundo dado eu vou tirar aí o valor, o número de arestas, né? De onde que eu vou tirar? Calculando, como eu fiz no exercício anterior, só que agora são 3 cálculos que eu tenho que fazer. Então, 4 vezes 3, porque são faces triangulares, dividido por 2. 2 vezes 4, porque são faces quadrangulares, aqui dividido por 2. E por último, a face hexagonal só tem uma face hexagonal dividido por 2. Então aqui eu faço as multiplicações e divisão, então 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 4, uma vez o 6, 6, dividido por 2, 3, somando tudo, eu tenho que o número de arestas é 13. Ok, agora eu já tenho o número de arestas, já tenho o número de faces, eu consigo calcular o número de vértices aplicando a relação de Euler. Então, deixei aqui os dados nesse slide também, para a gente não esquecer. No lugar do número das faces, 7. No lugar do número das arestas, 13. Pronto, ali eu só tenho uma incógnita, que é exatamente o número de vértices, que vai ser igual a 8. Então, a alternativa certa para essa questão é a alternativa C. Esse poliedro terá 8 vértices. Lembrando que esse poliedro não é um poliedro platônico, tá? Que a relação de Euler vale tanto para poliedros platônicos como para aqueles que não são platônicos, ok? E na aula de hoje nós vimos os poliedros de Platão. Aqui eu deixei a imagem dos cinco poliedros que são os de Platão: tetraedro, octaedro, hexaedro, que a gente também já chamou de cubo, lembra disso? Aqui o dodecaedro e o icosaedro, todos eles com faces regulares. Então, não se esqueçam que a única coisa que vai diferenciar um poliedro de Platão dos demais é a questão de ter as suas faces todas iguais, congruentes, regulares. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com poliedros de Platão. Não vamos ainda encerrar, porque é um conteúdo, vocês podem ver, que tem cai bastante em Enem, vestibular, e aborda outros conteúdos, como a gente já viu nas aulas anteriores, de resoluções de equações, resoluções de áreas. Então, tem muita aplicação. Tá? A gente se vê na próxima aula, não deixe de fazer as atividades e praticar, estudar bastante. Logo nós vemos na próxima aula, tá bom? Um beijão para todos vocês, até mais.